Vamos lá, bom dia. Vamos lá agora falar do capítulo 8 de Apocalipse, porque nós já falamos o 7 e nós vimos que as 7 mentiras combatendo com as 7 verdades. Por que 7 mentiras combatendo com as 7 verdades? Vamos ver se no 8 fala sobre as 7 verdades. No 7 já falou sobre as 7 mentiras e as 7 verdades. Vamos ver por que falou, que no 7 falou. Por que eu estou conversando aqui sobre o 7 aqui? É porque são 7 mentiras que foram impostas. E Deus combate, Deus é justo. Deus combate nem mais nem menos. Ele é inteiro. Ele combate mentiras com o mesmo tanto de verdades. Por isso eu queria que ser 7 mentiras combatidas com 7 verdades. Ele nunca combate com o mais ou menos. Ele é inteiro. Ele é o primeiro e o último. Ele é a verdade. E a verdade se combate com o mesmo tanto. Vamos ver agora. Por que mais na frente o diabo é relacionado a 6? É porque ele é menos, ele não é do mesmo tanto, ele é menos. Se ele é menos, ele não pode ser 7, ele tem que ser 6. Porque ele enganou muito bem, ele fez sua enganação muito perfeitamente bem. Porque ele é um ser celestial e não sabemos o quanto ele já viveu, mas o seu fim está próximo. Vamos ver aqui agora. Alegrai-vos do céu. Vamos ver aqui agora. Por que seriam? O que o diabo disse aqui? Por que eu estou lendo esse capítulo aqui antes de começar o capítulo 8? Por que eu voltei aqui atrás de novo? Para que todos fiquem sabendo. O que a serpente disse à mulher? Certamente não morrerás. A primeira mentira. Certamente não morrerás. Morremos. É mentira. Porque Deus sabe. Deus não sabe dessa mentira. Deus sabe da verdade. Outra mentira. Que no dia em que deles comerdes, se abrirão os olhos, se abrirão os olhos, mentira de novo, e sereis como Deus, é mentira, porque por mais anos que passamos, Deus vai estar sempre na frente, sabendo o bem, sabemos o bem porque fazemos o mal todo dia. É mentira, não sabemos. Não é do homem o dirigir o seu passo. Nós sabemos o que é mal. Não sabemos também. Por isso fazemos o mal, porque não sabemos nada. E Deus sabe tudo. Vamos ver agora quantas mentiras são. Quantas mentiras que o Satanás disse. Certamente não morrereis. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis, uma, porque Deus sabe da verdade, não da mentira, é mentira de novo, 2, no dia em que deles comerdes, no dia em que deles comerdes, 3, se abrirão os vossos olhos, 4, e sereis como Deus, 5, sabendo o bem, 6, e o mal, 7. Então 7, Deus é a inteireza. O 7 é o número da inteireza de Deus, porque Deus combate o mal com o bem. É a única coisa que Ele faz. Combate o mal com o seu próprio bem. Nunca seria diferente. Quem fala que Deus é mau é mentiroso, e nele não se habita a verdade, porque Deus é a verdade, é o contrário da mentira. Então vamos preparar para ler o 8, vamos começar no 8 então. Já estamos preparados, já vimos aqui. Então esse é o capítulo 7. O 7 revela as 7 verdades contra as 7 mentiras, que é o mesmo tanto. E quando ele abriu o 7º selo,
Tá vendo? Aqui ele abre o sétimo selo. Ele vai dar-nos a entender porque o 8 abre o sétimo selo. Porque o 8 vai abrir o sétimo selo. Vamos ver o que está no sétimo selo. Se é a mentira ou se é a pura verdade. Vamos ver? E quando ele abriu o sétimo selo, houve no céu silêncio por cerca de meia hora. Tá vendo? Meia hora. Tá vendo? Meia hora para nós aqui é o que? É metade de um ano. Para Deus, uma hora para nós aqui. Ele escreveu meia hora para nós saber, porque a metade de um ano o povo ficou em silêncio, escutando a mentira de um e escutando a verdade do outro. E ele ouviu, e eu ouvi 7 anjos. Tá vendo? Levantaram 7 anjos, que estão em pé diante do cordeiro, e foi-lhe dada 7 trombetas. Tá vendo? Vai tocar as 7 trombetas. Para que anuncia? O que anuncia as 7 trombetas? Vamos ver o que fala mais para frente. O que ele está anunciando com as 7 trombetas. E aqui estão as 7 verdades de Deus. São 7 trombetas. E chegou o anjo e preparou o altar. E tendo um incensário de ouro. Um incensário é para quê? Incensário é para cobrir, para preparar um corpo. E foi-lhes dado uma grande quantidade de incenso para oferecer, para preparar esse corpo, junto com as orações de todos os santos, no altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do seu incenso ascendeu da mão do anjo, com as orações dos santos perante Deus. Mas o anjo tomou imediatamente o incensário e o encheu-se de um pouco de fogo do altar e lançou na terra. Por que ele lançou isso aqui na terra? Quando foi que ele lançou isso aqui na terra? Né? E lançou na terra. Tá vendo? Quem que ia descer na terra? Quem que ia descer? Obviamente isso aqui ele estava preparando ele para descer. Teve um incensário. E ele pegou com mistura de fogo. Porque fogo é a luz do altar, quer dizer, da graça de Deus. Pegou o mais puro do altar e lançou para a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos, e um terremoto. E os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam para tocá-las. Preparou um corpo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Vamos parar um pouco aqui, antes de ler o versículo 7. Por que começou aqui no versículo 7? Vamos ver. O que eles fez aqui? Os anjos, pegou o incensário. Vamos repetir de novo. Ó, pegou o incensário, acendeu da mão do anjo uma oração dos santos perante Deus. Mas o anjo tomou imediatamente o incensário. O anjo tomou imediatamente o incensário e encheu com um pouco de fogo do altar. Fogo do altar. E lançou para a terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e terremoto. E os 7 anjos se prepararam suas trombetas para tocá-la. Tá vendo? Já ficou todinho preparado. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve uma saraivada de fogo. Quando foi que houve essa saraivada de fogo? Misturado com sangue. Por que era misturado com sangue? A mentira se mistura com a verdade. E a custo de sangue. Sangue de alguém. E isso foi lançado para a terra. E 1/3 da terra foi queimado. Quer dizer, com a verdade foi queimada essa terça parte. A mentira de novo
a verdade combatendo a mentira. E 1/3 das árvores foi queimada, tá vendo? E toda a vegetação verde foi queimada. Por que verde? Porque ficou obscurecido. O que é verdade, o que é mentira, se parecia com a verdade. E foi o segundo anjo, tomou a sua trombeta, e algo semelhante a um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar. Tá vendo? Você viu aqui o que aconteceu? E um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar, quer dizer, no mar de pessoas. E 1/3 do mar se tornou-se em sangue, quer dizer, que se tornou-se obscurecido em sangue, uma coisa ruim, em alguma coisa bem ruim. E morreu 1/3 das criaturas no mar, quer dizer, das pessoas, e as quais têm almas, e 1/3 dos barcos foi destroçado. Você viu? 1/3 dos barcos foi destroçado. O barco da justiça foi destroçado. Tá vendo? O barco da justiça. Por quê? Porque o povo entrou em confusão. O povo não sabia. Naquela hora entrou em confusão. O terceiro anjo trocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma lâmpada. Tá vendo? Ardendo como uma lâmpada. E ela caiu sobre 1/3 dos rios. Tá vendo? A verdade veio sobre 1/3 dos rios. E sobre as fontes das águas, sobre as pessoas. E o nome da estrela se chama Absinto. E 1/3 das águas se tornou-se em absinto. E muitos dos homens morreram por causa das águas. Tá vendo? Porque foram feitas amargas. Porque amargas? À primeira vista ninguém acreditaria. Seriam amargas. Tá vendo? Ninguém ia acreditar. Os homens não iam acreditar. Porque na boca se parecia doce, mas no ventre amargo. Tá vendo? Então, o quarto anjo tocou a sua trombeta. Amarga, por que fala? Você está num certo denominado posição na terra. Chega uma pessoa, lança uma controvérsia diferente. Obviamente, você vai achar que é verdade o que ele está falando. Você vai achar a verdade no que ele está falando. E você achando a verdade vai ameaçar o seu trono. Ameaçando o seu trono é ruim. Se é ruim, é amargo. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. E foi golpeado 1/3 do sol. Por que 1/3 do sol foi golpeado? Porque 1/3 não acreditou na palavra de Deus. O sol da justiça, a verdade, a luz veio para o mundo, mas o mundo não recebeu a luz. E 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, tá vendo? Da lua. A lua, vimos aqui, que significa o ser humano, os terrestres, né? O sol é Deus, os celestiais. Eu li lá em Coríntios 15, sol celestial, e 1/3 da lua terrestre, e 1/3 das estrelas, a fim de que 1/3 ficasse obscurecido. 1/3 ficou obscurecido. Quem são essas estrelas? São os anjos, ficaram obscurecidos naquela hora com a mentira. Passou para o lado da mentira, pensando que se fosse verdade. E o dia não tivesse, iluminação, tá vendo? Ficou muito obscurecido na mente daqueles seres celestiais, e por 1/3 parte dele, e assim também a noite, tá vendo? E a iluminação por 1/3 parte dele, sim, também a noite, tá vendo? A noite também ficou sem iluminação 1/3 parte. Eu vi 1/3 parte aqui,
do sol e uma terça parte da lua, a terça parte do dia, terça parte da noite. Por que que fala isso? Dia, Deus, noite é mais fraco do que o dia, seres humanos. Vamos completar isso aqui, entendeu? Vou ler de novo. No 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi golpeado uma terça parte do sol. A terça parte do sol, a terça parte dos anjos de Deus, que passou para o lado do demônio. E uma terça parte da lua. Terça parte da lua ficou também, a lua dos terrestres. E uma terça parte das estrelas. Tornou a repetir, a fim de que uma terça parte deles ficasse obscurecido, das estrelas, obscurecido, e não tivesse a iluminação, uma terça parte dele, e sim também a noite. Quer dizer, a noite se tem a lua, e a lua se tem o ser humano, se retém o ser humano, se refere ao ser humano. Agora vamos ler o 13. Espero que ficou bem explicadinho isso aqui. Golpeado a terça parte dos estrelas, os anjos, que foi lançado para a terra. Depois mais na frente vai fazer. Não vamos complicar agora. Mais para frente vai ver onde foi lançado. Aqui fala, ó, o sol e a lua, seres celestiais, seres terrestres, um terço das estrelas, as estrelas, anjos celestiais, a fim de uma terça parte deles ficasse obscurecido em sua mente, e o dia não tivesse iluminação na sua mente, o dia contra a noite, a verdade contra a mentira, por uma terça parte deles, e sim também a noite, também a lua. Vamos ler o 13. Aqui nós estamos terminando já o 8. E eu vi, e ouvi, aqui no 13 é do final, e eu ouvi, e ouvi, e ouvi, uma grande águia voando pelo meio do céu, dizer, com voz muito alta, ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes de troca de trombetas, dos 3 anjos que estão para tocar as suas trombetas. Você viu que falta 3? Já foram tocados 4 trombetas, faltam 3. Dos 3 anjos que ainda, por que eles gritam ai? Ai, ai. Vamos ver o que acontece mais para frente, nos 3 ais. Por que são 3 ais? Está escrito no 9. Vou parar aqui com o 8, vou postar o 8. Por que que eu estou postando capítulo por capítulo? Para que todos entendam uma coisa. Deus é tudo em nossa vida. Jesus Cristo é a porta. E o ser humano é a entrada do Jardim do Éden. Essa é a entrada. Sem o seu irmão, jamais você vai conseguir entrar. Sem o amor a ele primeiro, mais do que a si próprio. Não pode ser ama do mesmo tanto que você ama a si mesmo, você já ganha. Mas se quiser ser perfeito, ame mais. Eu sou perfeito? Não sou. Quem é perfeito? O Pai. E quem é perfeito é o Filho. E quem tem que ser perfeito para mim? Meu próximo, depois eu. Vamos ler o 9 depois? Espero que gostem do vídeo e fiquem com Deus.